Capítulo 54. A semente e o livro. 3 meses haviam se passado desde a partida de Ohuert. No início, Taiwa se mostrou angustiada e chorosa. Depois, tomada pela incerteza. Os dias se tornaram um fardo de preocupação e ansiedade. Mas uma conversa inesperada com Ezra transformou o peso em algo mais leve. Ohuert me falou sobre você, disse o ancião, com um sorriso caloroso. Acho que vamos nos dar muito bem. Ele me falou muito sobre você também. O suficiente para que eu conclua que não será bem assim, respondeu Fyra, cruzando os braços, desconfiada. Ezra arqueou uma sobrancelha, curioso. E por que não? Porque ele contou da sua fé, do quanto você é religioso. E os religiosos, geralmente saem quando eu chego. Atravessam a rua só para não se aproximar. Ezra franziu o senho. Isso é horrível, mas... por que fazem isso? Porque sou uma curandeira. Ou uma bruxa, se preferir. O ancião soltou um leve suspiro. E então sorriu. Não. São eles que precisam se afastar, disse, com firmeza. Afastar-se da ignorância. Taiwa o olhou, surpresa. Nosso Criador nos deu a capacidade de aprender, de registrar, de compartilhar e aprimorar. A cura faz parte disso. É um dom entregue a nós pelo próprio Deus, para que cuidemos de seus filhos. Taiwa arregalou os olhos. Por essa, ela não esperava. Ezra prosseguiu, com serenidade. E, falando em registro, soube que você possui um livro antigo da família, com conhecimentos sobre tratamentos e cirurgias. Eu gostaria de vê-lo. Taiwa hesitou. Esse livro é a herança da minha avó, e não posso dividi-lo. Isso sim é errado, retrucou Ezra, com doçura firme. O conhecimento existe para ser usado e transmitido, para curar, inclusive, a ignorância de quem nos teme. Ele retirou um volume grosso da sacola de couro que sempre carregava. Era um livro pesado, encadernado em couro escuro. Tome, disse, estendendo-o. Leia, compare, funda. Este é o conhecimento que eu trouxe. Você deve anexá-lo ao da sua avó e melhorá-lo, para que a próxima geração tenha o privilégio de aprender e depois ensinar. Essa será sua missão aqui. Taiwa recebeu o livro com as mãos trêmulas, tocando como se fosse algo sagrado. E você, qual será a sua missão? Ezra sorriu com os olhos. Escrever outro livro. Sobre medicina? Não, sobre a minha fé. Um silêncio breve caiu entre os dois. O fogo do entardecer tingia as paredes da casa com uma luz alaranjada e suave. Ezra virou-se para sair, mas antes de cruzar a porta, virou-se de volta, sereno. A propósito, Ohuert ficará muito feliz em saber que será pai. Taiwa empalideceu. Nos dias seguintes, Taiwa mergulhou no estudo. Quase não saía do quarto. Lia, comparava, anotava. As anotações viravam debates internos. As dúvidas. Consultas a Enora e a Ezra. Enora levava leite e biscoitos todos os dias, com a ternura de quem cuida de uma filha. Até que, numa tarde dourada, Enora entrou em seu quarto com um olhar firme. Taiwa, eu sei que você ama esse trabalho, mas precisa de ar. Precisa de sol. E, mesmo que você não tenha dito nada, mesmo que Ezra só tenha deixado escapar em entrelinhas, sou mãe, e já vi outras mães. Sei o que está acontecendo. Taiwa olhou, em silêncio. Depois apenas disse, pode fechar a porta quando sair? Enora saiu, descontente. Finha, Doa e Brida também tentaram trazê-la de volta à vida social da vila, mas suas palavras eram como sementes jogadas no mármore. Até que, certa noite, durante um jantar na casa de Cesto, Taiwa finalmente apareceu. Todos se animaram com sua presença, mas ela dirigiu sua atenção quase exclusivamente a Ezra. Ezra, o que são mandrágoras? Uma planta cujas raízes têm propriedades medicinais. Podem curar a gota, provocar abortos, ou matar. Li sobre ela no livro de minha avó. Estava também no seu, mas nunca a vi sendo usada. Talvez por isso nunca gravei. Ela então o bombardeou com perguntas. Sobre o uso de carvão, triturado para absorver venenos. Sobre sangrias. Sobre extratos anestésicos retirados das costas de certas rãs. Falava com um brilho nos olhos que iluminava a sala. Os outros apenas observavam, perplexos. Para quebrar o encantamento entre os dois, Enora interveio. Ezra, ouvi dizer que está escrevendo um tratado completo sobre sua fé. Como anda isso? Está próximo do fim? Ezra sorriu. São muitas palavras. Talvez em alguns anos. Taiwa franziu o senho.
Nossa fé? Pensei que você fosse druida. Clóris arqueou uma sobrancelha. Brida conteve uma risada. Essa é uma terra de muitas fés, disse Énora com serenidade. E de muito respeito. Um Deus verdadeiro é grande demais para caber num único nome. Meu bisavô foi druida, respondeu Faioa, erguendo o queixo. Viveu 50 anos entre os romanos, e nunca se curvou aos deuses deles. Você não precisa se curvar a nenhum deus que não deseje, disse Cesto. Basta que os respeite. A conversa seguiu noite adentro, e Ezra quase não conseguiu ir embora. Tamanha a fome de saber de Faioa. Na saída, olhou para Cesto com um sorriso largo. Seu filho deixou um presente de valor inestimável para esta vila. Ela é excepcional. Cesto apenas sorriu. Até amanhã. Na manhã seguinte, Faioa voltou ao quarto. Tomou o desjejum com pão, queijo e chá. Sentou-se diante da janela. As cortinas cerradas deixavam passar uma brisa leve, e às vezes, curiosa, ela as abria só um pouco, deixava o sol tocar-lhe o rosto. Fechava os olhos, respirava fundo. Depois, retornava ao manual que agora preenchia com anotações suas, de sua avó e de Ezra. Pouco antes do almoço, ouviu os cães latirem. Não era incomum. Sempre havia um mensageiro, um pedinte, um andarilho, e todos saíam com pão e carne, pois aquele povo era de uma generosidade reconfortante. Ela se esforçou para manter o foco, e então, lá de baixo, escutou uma voz. Mãe, a resposta de Énora veio em grito emocionado. Ioruerte. Faioa permaneceu sentada. Ouviu, mas não se moveu. Havia algo mais forte a segurando ali. O manual ainda não estava pronto. Énora envolveu Ioruerte com um abraço apertado. O mesmo fez Brida, com lágrimas nos olhos. No instante seguinte, Cesto e Clóris chegaram para o almoço. Ao avistarem o recém-chegado, estenderam-lhe as mãos com sorrisos largos. Então este é o menino? Disse Cesto, fitando o garoto ao lado de Ioruerte. Bartarrotepe, e você deve ser Zola, muito prazer em conhecê-los. Entraram todos. O aroma de pão recém-saído do forno preenchia o ar. Seren e Nefrete terminavam de pôr a mesa. Temos visitantes? Perguntou Nefrete, enxugando as mãos no avental. Sejam bem-vindos. Como se chamam? Me chamo Zola, respondeu a mulher, com um sorriso contido. E este é Bartarrotepe. Nefrete parou. Algo no nome mexera com os escombros da sua memória. Por um instante, permaneceu estática. Seus olhos se estreitaram, tentando alcançar alguma lembrança submersa. Clóris então disse, com teatralidade. Surpresa. Bartarrotepe, murmurou Nefrete. Eu tive um irmão com esse nome. Zola interveio com voz terna. Entendo que não se lembre. Você era apenas uma garotinha. Zola. Nefrete recuou um passo, levando a mão à boca. Zola, minha babá. Então, não pode ser. É sim, disse Cesto, com um aceno firme. Num impulso, Nefrete lançou-se sobre o menino, e o abraçou, como se pudesse costurar o tempo com os próprios braços. Chorava sem disfarce, sem orgulho. O garoto, tímido, retribuiu com silêncio. Como isso aconteceu? Nefrete soluçava. Como pode ser? Ioruerte, você? Agradece a Zola, respondeu ele. Foi ela quem descobriu que ele estava vivo e nos procurou. Entrou em contato com meu pai por meio de Heinz. Ela se virou para Cesto, os olhos em brasa. Por que não me contou? Por que escondeu isso de mim? Porque sem certeza, seria crueldade. Respondeu ele, calmo. Se não fosse verdade, a esperança poderia ter te destruído. Ela assentiu em silêncio, abraçando o menino com ainda mais força. Obrigada, Cesto, obrigada, Ioruerte, Zola. Como posso agradecer? Você devolveu minha família, salvou o que me restava. Só de ver essa cena, eu me considero paga, respondeu Zola, tocando-lhe o ombro. Ioruerte então olhou ao redor, sorrindo, emocionante, mas... falta alguém aqui. Onde ela está? Um silêncio caiu sobre a sala. Todos se entreolharam, ao empurrar devagar a porta do quarto. Ioruerte encontrou Faioa sentada à escrivaninha, de costas para ele. Estava diante da janela, folheando um manuscrito espesso. A luz filtrada pelas cortinas cerradas desenhava sombras suaves em sua pele. Ela não se virou. Faioa, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O que quer? Respondeu ela, sem olhá-lo, a voz firme, gelada. Ioruerte hesitou. Você está bem? O que houve? Diga logo o que quer e vá embora. Estou ocupada.
Ele se aproximou com cautela, confuso, como quem pisa num campo minado. Sou eu, Tyra, eu voltei. Ela virou levemente o rosto, ainda sem encará-lo. É mesmo? E por quanto tempo desta vez? Voltou só para me possuir mais uma vez antes de partir de novo? Enfim ela se virou, os olhos faiscavam. O que pensa que eu sou? Você é o meu amor. Minha vida. Eu pensei em você todos os dias em que fiquei longe, todos. Mas ficou longe, cortou ela, e não pensou em mim quando foi embora. Me deixou aqui, num lugar estranho, com pessoas que não conhecia. Me abandonou como se eu fosse um objeto. Como pode? Yohuert, como pode? Eu fui para proteger vocês, para garantir que estivessem seguros. São nossa família agora, não estranhos. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o ombro dela. Mas Taiwa se virou abruptamente e o empurrou com força. Não me toque, gritou, com a voz embargada. Por que não volta pro seu barquinho, com seus amigos, para explorar o mundo e experimentar mulheres diferentes em cada porto? Vai, some de uma vez. Não tem mais nada para você aqui. Não, a voz dele cortou o ar. Eu não vou, nunca mais. Ela o encarou com descrença. Não minta para mim, Yohuert, não é mentira. Todos acham que estou morto. Sou apenas uma sombra agora, livre. Um silêncio denso se fez por um momento. Você jura? A pergunta veio frágil, como quem clama por esperança. Juro. Agora, enfim, podemos viver em paz, juntos. Tyra cedeu. Seus ombros desabaram, e ela se lançou nos braços dele, chorando com a força contida de todos os dias de ausência. Yohuert a envolveu, beijou-lhe os cabelos e sussurrou com ternura. Acalme-se, meu amor. Tudo vai ficar bem agora. E ali permaneceram por longos minutos, abraçados, como se o tempo tivesse parado. Mais tarde, desceram para o salão onde os outros os aguardavam. Ao se sentarem à mesa, Seren sorriu maliciosa. Então, Tyra, já contou a novidade a ele? Tyra soltou uma gargalhada espontânea, cobrindo a boca com a mão. Ai, esqueci completamente. Yohuert riu também, intrigado. Esqueceu o quê? Ela o olhou nos olhos, com doçura. Meu amor, você vai ser pai. O mundo pareceu parar por um instante. Yohuert ficou imóvel, como se tivesse sido atingido no peito por um raio de sol. Todos à mesa explodiram em risos e aplausos. Brindes foram erguidos, mãos lhe apertaram os ombros com alegria. Naquela noite, recolheram-se cedo, e o silêncio que pairou sobre a casa era pleno de paz, uma paz rara, valiosa, quase sagrada. Na manhã seguinte, Tyra tomou o café sorrindo, olhando pela janela. Crianças brincavam com pequenos carneiros no pasto em frente à casa, rindo, correndo, tropeçando e levantando. O calor era suave. Impelida por um impulso quase infantil, ela correu para fora, descalça, e se juntou aos pequenos. Dançou com eles, cantou canções da infância, e girou com os braços abertos, rindo. Yohuert a observava da soleira, encantado. Venha, disse ele. Quero te mostrar uma coisa. O quê? Um lago, perfeito para esse calor. Ela sorriu com malícia e olhos semicerrados. Quero ver. Montaram em 2 cavalos. Ezra, da varanda, ergueu a mão. Vão devagar. Tyra não ouviu ou fingiu não ouvir. Estalou os calcanhares e disparou no trote. Vamos ver quem chega primeiro. Tyra, espera. Mas era tarde. O cavalo dela disparou, e Yohuert acelerou o passo do seu, tentando alcançá-la. Ela virou o rosto para trás, lançando-lhe um sorriso livre e luminoso, e então num piscar cruel dos deuses, a pata dianteira do cavalo dobrou num buraco escondido no solo. A escápula se chocou com violência contra o chão. Tyra foi arremessada, o corpo cortando o ar antes de cair, como uma estrela apagada, num campo de ervas e pedras. O riso cessou, a brisa parou, e Yohuert gritou, Tyra, se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.